Amigos do Sistema Rural de Comunicação, dando sequência a essa nossa série de entrevistas da Semana Nacional de Adoção, a gente conversa agora com Ismael Vitor, ele que é psicólogo da Vara da Justiça aqui de Caicó, né? Ele vai falar um pouco para a gente justamente sobre vários conceitos, né? Ismael, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia aos ouvintes da rádio. Ismael, para a gente começar realmente a abordar essa questão, vamos logo tentar explicar para as pessoas o que é família, né? Pessoas com filho por adoção, por exemplo, podemos chamar de família? Então, Marcos, isso é uma pergunta muito interessante porque a gente precisa primeiramente entender o que é o conceito de família hoje, né? E a gente sabe que esse conceito ele mudou com o tempo. Antigamente, a família que a gente conhece como família tradicional ou família nuclear era considerada o pai, a mãe e o filho biológico, né? E a partir das mudanças globais, vamos dizer assim, de desenvolvimento econômico também, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Também através das mudanças da tecnologia e também a influência dessas tecnologias na reprodução da espécie humana, né? Esses novos métodos assim de gravidez, inclusive, e também com o avanço, vamos dizer assim, das lutas e das causas feministas no mundo, né? Então, a partir da década de 60, essa concepção de modelo de família, ela começa a ser questionada, ela começa a ser reformulada, porque a família ela não passa a ser só pai, mãe e filho. A mãe ela precisa sair para trabalhar, e aí às vezes ficava só o pai e o filho em casa. Essa criança às vezes não morava com o pai e a mãe, morava com a avó, com o avô. E essas outras configurações, elas não eram, então, até então, consideradas famílias, o que posteriormente passou a ser considerado, né? Então, hoje, o que a gente pode chamar de família ampliada, né? Família contemporânea, ele se estende não só ao núcleo familiar de pai, mãe e filho biológico, mas também a esses outros modelos de família, né? Por exemplo, o pai que adotou um filho por adoção, a gente considera hoje também como um modelo de família, que tem os mesmos direitos de uma família, vamos dizer assim, tradicional. E nesse caso, o que é que seria, por exemplo, já entrando na nossa temática principal, o que é que seria adoção? Então, adoção, nos termos jurídicos, né, a filiação de um pai com o filho, é o acolhimento, é você transformar uma pessoa em um filho seu, é basicamente isso. E a adoção, ela não acontece, não é algo novo na nossa sociedade, ela já acontece desde a antiguidade, só que com outras concepções, através de modelos de culturas diferentes, com outros significados, né? E a partir da forma como as coisas foram acontecendo, esse significado ele foi mudando também com o tempo, né? Então, hoje a adoção ela é lei aqui no país e é reconhecida legalmente através do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o que é, no caso, por exemplo, uma adoção? Basicamente isso. O que é uma adoção por infertilidade? Como? O que é uma adoção por infertilidade? Aí a gente entra também em uma das como é que eu posso dizer? Existem muitos mitos e e muitos tabus relacionados ainda à questão da adoção. A gente sabe disso, a gente tem uma cultura brasileira influenciada por esses tabus, vamos dizer assim. E, infelizmente, é muito comum, Marcos, hoje em dia, que a mãe e o pai que tem o desejo de adotar, eles às vezes buscam essa adoção não no desejo apenas de ter o filho, mas de suprir um vazio em decorrência de algo que na sua vida, no seu contexto de vida, não deu certo, que muitas vezes é a questão da infertilidade. E é algo que a gente precisa ter um pouco de cuidado,
né? Porque quando a gente busca uma adoção nesse sentido, a gente não está ali necessariamente ou exclusivamente pensando só no bem-estar da criança, mas está pensando na gente, né? Então, existe muito esse conceito, às vezes, da mãe dizer, se eu adotar uma criança, eu vou conseguir ter um filho depois. Eu não estou conseguindo ter um filho hoje, mas se eu adotar uma criança, talvez depois eu consiga adotar. Talvez depois eu consiga gerar esse filho biológico, que é esse desejo do pai e da mãe. E o objetivo principal da adoção não é esse. Não é de você suprir alguma necessidade sua. É ter um filho, né? O desejo de adotar é de genuinamente querer ter um filho por adoção, assim como você quer ter um filho biológico. Agora, para quem está nesse processo, por exemplo, de adoção, ter grupo de apoio, por exemplo, ela é importante? Sim, por que é importante? Como a gente viu e como a gente falou agora, a adoção ela é cercada por muitos tabus, por muitos estereótipos, por questões, às vezes, que atravessam a nossa cultura e ela envolve também muitos aspectos psicológicos, né? O desejo de querer adotar, a vontade de querer ter um filho por adoção. E a gente, às vezes, precisa entender de onde vem esse desejo, de onde ele parte na minha vida, né? O que é que eu estou idealizando com essa criança que eu quero adotar? Quais são os meus objetivos reais com isso? E a gente precisa trabalhar isso muito bem, porque a gente está falando de crianças com um perfil de acolhimento que muitas vezes vieram, que foram entregues para adoção, então já teve um vínculo quebrado com os pais biológicos, ou que foram destituídos do poder familiar, que possivelmente passaram por uma violação de direitos e podem carregar traumas, né? Então a gente está falando desse perfil de criança. Então a adoção, a pessoa que quer adotar, ela precisa trabalhar esses aspectos psicológicos, os aspectos sociais também, para que lá na frente essa criança adotada, ela não venha a ser, entre aspas, devolvida. E aí a gente está gerando um outro trauma também a mais na vida dessa criança. É por isso que é importante os grupos de adoção. A gente tem, o judiciário ele oferece aos casais pretendentes o curso de adoção, né? O curso. Para você hoje ser habilitado a adotar, você precisa ter esse curso. Mas um curso vivencial de apenas um dia, ele não é suficiente para você trabalhar todas essas questões. Então, a gente está trabalhando aqui hoje, na primeira vara, fomentando muito essa questão da criação do grupo de apoio à adoção, porque a gente sabe que vai ser primordial para a gente avançar nessas questões também. Ismael, é possível amar um filho que foi adotado como um filho um biológico, por exemplo? O mesmo amor que eu sinto por um filho biológico, eu posso também sentir por um adotivo? Eu sempre digo que a capacidade de vinculação humana ela é infinita, e independe também da idade. Né? A gente tem muito também dessa cultura de achar de que por estar adotando uma criança muito nova, um bebê, vai ser mais fácil. Nem não existe isso, né? E essa questão da vinculação, ela pode acontecer a qualquer fase da vida, né? Você precisa realmente ter esse desejo, essa vontade de querer adotar, e a criança também precisa estar disponível para você, né? A criança também precisa expressar esse desejo de que quer ser adotada por você. Mas se existe essa vinculação, ela é completamente possível. Agora, E o amor, ele é o mesmo. agora, no caso, por exemplo, é verdade que a família que adota nunca terá certeza como se desenvolverá uma criança que foi adotada, ou isso é mito? Também é um mito. Por quê? A família que tem um filho biológico, ela tem certeza de como esse filho crescerá? Ela também não tem. Ser pai e ser mãe não é algo que vem pronto e a gente não lê o manual e sabe como é ser pai ou sabe como é ser mãe de um filho, seja ele biológico, seja ele por adoção. É na prática que a gente aprende.
né? Então, assim, a gente não tem como prever realmente o comportamento nem do filho por adoção e nem do filho biológico, porque é uma construção diária de cuidado, de amor, de troca de laços afetivos, etc. Uma criança que foi adotada por uma com mais idade, por exemplo, ela pode considerar os adotandos como pai e mãe ou nem sempre acontece isso? Sim, elas podem considerar os adotantes como pai e mãe. Por quê? E existem suas especificidades, e a gente precisa, e por isso que eu falo novamente na questão desse apoio que esses casais precisam ter, que desejam adotar realmente. Por quê? Essa vinculação ela pode acontecer no primeiro momento. Existem casos de mães e de filhos que no primeiro momento esse é meu filho, essa é minha mãe. Que bacana, que legal que esse vínculo se deu dessa forma, mas existem casos que não. Existem casos que a criança leva tempo, porque a criança já tem consigo uma história. Ela tem uma mochilinha nas costas que a gente chama de história, que é preciso que a gente entenda isso, né? Então, talvez essa criança seja mais difícil de se vincular, né? Por N questões pessoais, etc. Mas o vínculo, a formação do vínculo, ele se dá com o tempo também, né? Ele se dá com o processo de vinculação, de estágio de convivência, de conhecer mais quem é aquela pessoa que quer ser meu pai, que quer ser minha mãe. Ismael, quais são os principais medos, por exemplo, dos pais que querem adotar uma criança e acabam, antes de adotar, conversando, por exemplo, com você? Quais são os principais medos desses pais? Às vezes, os pais eles não chegam com essa ideia do que seja adoção, de como funciona o processo de adoção, e isso causa muitas vezes medo, né? A incerteza de como esse processo vai funcionar. E não é só medo, muitas vezes, que os pais, os pretendentes à adoção, eles apresentam também muita ansiedade, né? Porque às vezes querem que esse processo ocorra de uma maneira muito rápida, e a gente sabe que não é assim que funciona, que existe um protocolo que a gente precisa seguir direitinho. E às vezes o pai quer essa criança para ontem, né? O pretendente, aliás, não, mas já podia estar na minha casa, já podia estar comigo. Essa criança está em uma situação de acolhimento, que podia estar no conforto. Mas assim, a gente precisa entender que a gente precisa ter tempo e dar o tempo para que essas coisas aconteçam. Porque a gente está falando da vinculação, a gente está falando de um perfil de família que a gente precisa conhecer melhor, né? E se esse perfil de família se encaixa com a criança Os que pais, pretende por ser exemplo, adotada. os pais que adotam uma criança, é aconselhável, por exemplo, que ele procure saber um pouco da família dessa criança, a família realmente que acabou colocando a criança para ser adotada, ou esse contato não é muito bom? Sim, é importante que os pais que adotam a criança conheçam a história do filho que vai ser adotado e respeitem essa história. Respeitar no sentido de ter empatia pelas condições das pessoas que passaram pela vida daquela criança. Né? A gente sabe muitas vezes que essas crianças elas tiveram seus direitos violados, mas não necessariamente a gente precisa carregar ou dar um peso maior a isso, ou excluir, ou querer excluir esse fato da vida da criança, porque não é possível. Para a criança também foi uma perda, né? São pais que às vezes não souberam cuidar bem dos seus filhos, mas que para a criança às vezes eles ainda são referências de pais. Então conhecer a história da criança e dar tempo para a criança, inclusive passar por esse processo de luto, porque também é uma perda para a criança. Entender que a criança também tem esse processo de luto das perdas dela, é essencial para o sucesso da adoção. Ismael, eu conversei esses dias com a doutora Uliana, ela participou aqui do nosso programa, e ela falava para a gente justamente a dificuldade que hoje em dia é de conseguir pais para adotarem crianças com maiores de 5 anos. Você imagina, por exemplo, adolescentes, né? Há uma preferência imensa por recém-nascidos, né? Por que é tão difícil convencer pais a adotar crianças com mais idade, por exemplo? Infelizmente é uma realidade não só nossa, mas assim a nível de país mesmo, né? A gente tem geralmente as crianças acolhidas que têm mais dificuldade de serem adotadas são crianças a partir dos seus 7, 10 anos, né? Isso porque muitos pais
eles chegam à conclusão de que querem ver a criança crescer, querem acompanhar esse processo de educação, de crescimento, de desenvolvimento. A segunda é que existe também, como eu já pontuei, existem esses estereótipos, e a gente acha que a criança que for adotada com 10, 11 anos vai ser mais difícil de eu me vincular, vai ser mais difícil de eu entender a história dessa criança, possivelmente vai ser uma criança que talvez me dê mais trabalho, entre aspas, assim. E às vezes os casais, eles apresentam esses medos, esses anseios. Por isso que a gente precisa discutir muito, porque são crianças que a gente precisa olhar também. Por isso que o tema da Semana Estadual de Adoção é Olha para mim. Olha para mim porque a gente precisa olhar também para esses outros perfis de crianças que estão e querem ser adotadas, mas não encontram uma família que tenha um interesse, muitas vezes. Ismael, contar ou não contar para o filho que ele foi adotado, qual é a melhor solução? Eu sempre digo que a melhor solução para esses casos é você contar no primeiro momento, na primeira oportunidade. A criança, ela precisa saber da sua história, o que de fato aconteceu com ela, por que ela está ali. Isso tem que ser colocado de forma honesta para a criança desde o começo. Desde o começo. Se ela não sabe, ela precisa saber. Pular etapas desse processo de adoção não é aconselhável. É bom que, por exemplo, os pais que realmente queiram adotar possam participar das formações, dos encontros, de repente até conhecer, por trocar experiências com casais que já estão, por exemplo, com seu processo concluído. Seria interessante também isso? Sim, pular etapas não é bom, porque a gente está burlando a lei, vamos dizer assim. Isso não favorece o casal, não vai fazer bem, talvez, para a criança futuramente. Isso pode gerar, inclusive, consequências bastante negativas para a saúde psicológica da criança e também do casal, né? E sim, os casais que têm interesse em adotar, eles precisam vestir essa camisa. O que é isso? Às vezes, muitos casais apresentam o desejo, procuram a vara, dizem que querem adotar, mas quando a gente convida para participar de ações, para discutir temáticas, às vezes surgem empecilhos. Ah, não posso, não sei se dá para mim. Então, assim, esse desejo, ele tem que ser genuíno. E a gente precisa buscar informações de como funciona esse processo de adoção, de como isso vai mudar a minha vida, porque uma adoção, ela muda a vida de um casal, de uma família, né? Sempre, não é só até os 18 anos, é até o final de vida, da sua vida. É alguém que você quer ter para o resto da sua vida, e esse alguém, ele vai gerar, sim, impactos na sua vida. Por isso que a gente precisa estar muito preparado e conhecer muito do que a gente está falando. Ismael, eu quero que agradecer a sua participação no nosso Sistema Rural de Comunicação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu só gostaria de aproveitar esse espaço, que eu sei que muita gente ouve a sua rádio, para provocar as pessoas que têm interesse pela temática da adoção, que às vezes dizem assim, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade, mas às vezes não sabe aonde procurar, quem procurar, e às vezes acha que é muito burocrático e é difícil. Então procure a primeira vara da infância e juventude de Caicó, né? É muito importante. A gente precisa também alimentar o cadastro com pretendentes à adoção, porque existe uma fila de crianças também que precisam, como já foi colocado, que precisam ser olhadas. E espero que esse canal ele consiga também chegar a essas pessoas que têm esse desejo, que têm essa vontade e que despertam interesse também pela adoção.